Nós vamos começar o esporte Pera. com mais um vídeo escolhido por ele. O mais descabelado dessa emissora, o Big Boy. Na tela. Vamos ver se vai ser engraçado. Ai, meu Deus. Preparado ali no gol, hein? Pedrosa. Abre a barriga. Ih, meu Deus. Eu caí ali, gente. Manda a batata frita e o hambúrguer pra mim pra eu levantar, gente. Ia bater na trave ainda, ó. Coitada da cabeça. Fernanda Maia, você continua aí com Pedrosa, né? Com esse outro escândalo de Niterói que vive de bicicleta, Mas ele anda mostrando o de corpo, toalhinha também na bicicleta. seminu, e eu vou embora. Lembrando que amanhã tem Cariocou com a galera daqui, as mulheres mais bonitas dessa emissora, 12h30, Rafael Paiva, Priscila Borges e Isabela Antais, e tem tudo mais pra vocês. Segunda-feira tem eu novamente e Clóvis Monteiro à noite. Beijos pra vocês. Não vou dar chocolate pra ninguém. Tchau. Eu vou comer. Tchau, Caio. Tchau, Big Boys. Alex, você volta, hein, Alex? Tá bom. Tchau, Alex. E, ó, o Flamengo vai voltar a campo amanhã, diante do Nova Iguaçu, às 4 da tarde. O Botafogo jogou, o Vasco jogou, e aí começa o programa. O Botafogo ganhou. E eles começam um programa com o Flamengo. Eu não vou chamar o Flamengo. Troca o VT aí. Não vou chamar. Perfeito. Pode avisar, Pedrosa. Isso aí. Avisa o Big Boys. Não vou chamar o Flamengo. O Botafogo venceu ontem com o time titular, entendeu? Gol de Marçal, gol de Cuesta. Flamengo? Mas não é Flamengo? Pô. Sabe o que eu vou fazer? Eu não tá nem ali. Mas eu vou chamar o VT do Botafogo. Por favor. Vocês são doidos, hein? Ó, vocês estão batendo de frente com o Big Boys. Meu irmão, o certo é o certo. Cuidado! Cuidado! A corda vai arrebentar pro lado mais fraco. O certo é o certo. Vai! O meu glorioso venceu a primeira aí no Carioca com a estreia do time principal. Ou seja, venceu na estreia. Perfeito, que é o é time isso aí. principal, tá? O Volta Redonda, eu vou ver se alguém vai apertar o play comigo. Roda o VT. O Glorioso começou bem a partida e logo com 10 minutos, Patrick de Paula acertou esse lindo lançamento que Sauer amorteceu e o camisa 11 Marçal guardou. 1-0 Botafogo. Após o gol, o Botafogo recuou e Lelê ficou na cara do gol. Teve a chance de empatar, mas PR fez grande defesa. O Glorioso recuou e o Voltaço chegou mais uma vez com perigo nesse chute de fora da área. Já no segundo tempo, mais uma vez aos 10 minutos, o Botafogo marcou. Cuesta acertou lindo cabeceio e ampliou o placar. Porém, 1 minuto depois, Lelê descontou para o Volta Redonda. No final do jogo, Lelê teve mais essa chance. Driblou o goleiro e Cuesta realizou um milagre em cima da linha. O Voltaço tentou de novo, mas PR realizou outra defesa, que dessa vez assegurou a vitória da Estrela Solitária. Final 2-1 Botafogo. O próximo compromisso do Glorioso será na quinta-feira, diante do Madureira. Que maravilha! Olha, o Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde, meus amigos. tarde. Oi, fala, Big Boys. Depois do jornal, passa na minha sala, por favor. Você vai falar isso na caixa? Pera aí. Não, eu tô falando no microfone. Mas eu não tô ouvindo aqui. Tá ouvindo agora? Boys tem uma coisa Tá ouvindo? pra falar. Eles não estão ouvindo, não. Eu não tô ouvindo. Eles não estão ouvindo, não. É um recado pra mim. É o que que é, Big? Tá ouvindo agora? Tá, aham. Tá ouvindo? Passa na minha sala depois do esporte. Passar na Eu acho sala. que só a gente ouviu, o público não ouviu, não. Não, Ouviu mas sim. eles Ouviu sim, tá aberto pro público. É, eu falei. Você não, Benê, você não precisa. Eu também. O silêncio não comete erro. Eu tenho que passar lá Eu também? fiquei calado. O Pedrosa vai comigo? O Pedrosa vai também? Vai? Vai. Amigo, Boa vamos sorte. enfrentar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Esse negócio de falar press, que ninguém aguenta mais isso. Se eu dormir Tudo é hoje, Flamengo. deita a cabeça no travesseiro, tranquilo, entendeu? Tem Isso nada que importa. Isso que A importa, irmão. A consciência. consciência Eu tô rindo, limpa. sabe de quê? De nervoso. Olha, aqui, estreia do time principal do Botafogo, né? Estreia do Marlon Freitas também. Gostou, Pedrosa? Gostei, principalmente porque o Botafogo conseguiu se impor. Primeira partida, o Volta Redonda tá longe de ser uma equipe de bobeira, até porque dentro do Campeonato Carioca sempre chega nas fases finais, dentro da casa do Volta Redonda, mas eu gostei bastante aí do Marlon Freitas. O detalhe que eu quero destacar é outro, mas vou deixar o Vene falar Vamos primeiro. ver se vai chegar no detalhe. É, o detalhe. Outro detalhe aqui, vamos falar ponto por ponto. O goleiro Perry, que belas defesas ele fez e talvez até foi o dono do placar aí, né? Ao lado do Cuesta. Esse goleiro, Fernanda Maia, na minha visão, está sendo trabalhado pelo Botafogo para ser o substituto do Gatito.
A gente sabe que o Gatito é o ídolo da torcida alvinegra, é um ídolo. Que bom se que falar renovou. mal do Gatito, não vem amanhã. Que bom que renovou, enfim, chegou num acordo, beleza, bacana, mas futuramente você já tem que pensar no substituto para esse atleta. E o substituto é ele, é o Lucas Perry, porque está se mostrando um bom jogador desde a temporada passada. Tá, mas e aí, tu quer o Gatito titular ou o Lucas Perry? Gatito. É? Eu acho que nessa daí não tem, assim... Gente, mas ele não é 50 vezes melhor que o Gatito. O Gatito é muito bom. Não, eu acho que existe um momento, Vamos ver como entendeu? ele volta, como ele volta da lesão, Eu acho que existe um momento. Porque é uma incógnita. Exato. E é uma lesão grave. Mas a última ele voltou muito bem. Ele ficou um ano fora e voltou muito bem. Mas quando um jogador fica fora por conta de uma cirurgia, você tem que ter cautela. A gente não sabe como o Gatito vai voltar. Mais um problema, né? Sério que ele teve. Se você for pegar dos últimos 2 anos, o Gatito jogou pouquíssimo com a camisa do Botafogo. Eu gosto muito do Gatito, tá? Eu acho um baita de um goleiro mesmo, em forma. É um dos melhores do Brasil. Mas o que o Lucas Perry também é um excelente goleiro, isso aí eu não tenho dúvida. Aliás, tem uma boa energia ali no gol do Botafogo. Já tem uns anos que o botafoguense não passa sufoco com o goleiro. Mas isso é o ideal, você ter 2 bons goleiros. Exemplo, no Flamengo, rival do Botafogo. Se o Santos se machuca, a gente está próximo de uma Supercopa do Brasil. Quem vai ser o goleiro do Flamengo? Desespero. E sabe quem vai passar por esse bom momento também agora? O Fluminense, que tem o Flávio agora. Sim. O treinador de goleiros que era do Botafogo, Flávio Tênis, ficou muitos anos lá, é muito responsável por isso que o Botafogo colhe hoje no gol. E o Fluminense vai colher também. Voltando para esse jogo aí, eu quero falar do Vitor Cuesta. Não sei ainda se é esse... Não é esse Não ainda. é esse. Vitor Cuesta que fez 2 gols. Fez um, colocou a bola na rede, tirou um gol praticamente em cima da linha, Vene Casagrande. Que personagem. Vitor começou a temporada assim com o Marçal pra mim. Eu olhei o Marçal, olhei o Vitor. Eu achei que eles estavam no meio da temporada. Não senti Eu ia falar justamente isso. Parece que eles nem voltaram de férias. De verdade, assim, o Vitor Cuesta, então, nem se fala. Um baita jogador, não só pelo gol e também por ter tirado o gol do Volta Redonda. Não só por causa disso, mas você vê que é um jogador totalmente diferente. Posicionamento, noção dentro da área. Baita reforço do Botafogo na temporada passada e que bom que ele ficou para 2023. Cara, sobre o Marçal, Era sobre ele que eu você não, eu vou falar sobre outra coisa, sobre o Luiz Castro e sobre o que ele falou na coletiva, e que o Vene já tinha alertado aqui no programa. Não é só semanas, é o planejamento que é mudado o tempo inteiro, isso atrapalha muito. Mas vamos lá. Eu acho que o Marçal é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, tá? Eu não tenho dúvida em relação a isso. É um cara extremamente completo, um cara pronto que vai ajudar muito, como já ajudou no ano passado. O Cuesta é chover no molhado, né? Acho que o Internacional fez uma grande besteira e o Botafogo conseguiu aproveitar essa besteira de ter se livrado do Vitor Cuesta. Sobre o Luiz Castro, cara, ele tá coberto de razão, tá, Fernanda? Porque uma pré-temporada e uma pré-temporada organizada... Ele falou, gente, que o Botafogo vai estar pronto em 5, 6 semanas. Sim. Ele disse isso. O que são 1 mês e meio, entendeu? Então, assim, eu até concordo com o Luiz Castro, mas ele tá coberto de razão em falar que o planejamento foi mudado, que do nada vai ter troca de gramado dentro do Newton Santos, isso atrapalha. E qual foi o maior problema do Botafogo no ano passado? Jogar em casa. Jogar em casa. Se adaptar é muito importante. Quando você fala da renovação do Carly, eu acho que a renovação do Carly também tem muito a ver com essa conexão com a torcida dentro de casa, com essa conexão de entender o que é o Botafogo. E quando esse planejamento é mudado o tempo inteiro, aí depois vai cobrar o técnico. O técnico não sei o que, e depois vai cobrar o jogador. Não é só isso não, o futebol ele tem vários fatores. E esse erro de planejamento do Botafogo, na minha visão, pode prejudicar o time em 2023. Inclusive, você não saber onde vai jogar na ausência do Newton Santos, para mim também é um erro no planejamento. Eu comentei aqui na terça-feira, você não estava aqui ainda, era o Flávio Vinick, nem sei se você concorda comigo, enfim, mas eu acho um erro. Eu acho um erro. A partir do momento que a gente está falando aqui, debatendo que vai ter troca de gramado desde 2022 e o Botafogo chega em 2023, inicia a obra do Newton Santos e não tem onde jogar ainda, é um erro. Porque se ainda não tem onde jogar, é porque isso foi feito muito em cima da hora, pressas, né? Sim. Isso é bem notório, né? Olha, o quê? É para eu ler o TP? O Flamengo... Não vou. O que tá ali no TP? O Flamengo. Voltará... Eu não vou chamar o Flamengo agora. O Botafogo... Fernanda. Flamengo, por favor. Big Boys, o Vasco jogou ontem, 9h10, igual o meu relógio, hora quebrada. Tem que falar do Vasco da Gama, por mais que o Pedrosa não queira. Ou quer? Quer ou não? Cara, a gente pode falar um pouquinho. Novamente a orientação da chefia? Só um minutinho. Dá licença você, que eu também não tô falando contigo. Deixa eu conversar aqui com meu amigo. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Senta aqui. A gente já tomou a bronca. Perfeito. Já chamei, já enfrentamos.
Vamos chamar o Vasco Eu agora. concordo também, Sabe tipo por quê? assim. O Príncipe tá ali. O Príncipe vai querer falar do Flamengo. Aí Fla fica o Press. programa inteiro. Porque fala sempre do vai ser o Flamengo, programa inteiro Rony. do Flamengo. Ai, o João Gomes, não sei o quê, vai pro Lyon. Eu acho que se a gente tá na lama, a gente afunda. Bora. O Vasco segue sem vencer Benê, no Carioca. você concorda com eles, Benê? Você concorda, Benê? Eu sou sempre a favor de respeitar a hierarquia. Se o chefe manda fazer uma Por coisa... isso você é o eterno número 1. Obrigado. É hierarquia, eu aprendi isso desde criança. Dona Carmen me ensinou isso. Bora falar junto. Bora, vamos. O Vasco segue sem vencer no Carioca. Ontem empatou mais uma vez e decepcionou a torcida. Roda VT. Os meninos do Vasco tomaram um banho de água fria logo no início do jogo. Aos 5 minutos, o atacante Rafael recebeu livre para abrir o placar para o Audax. O adversário continuou atacando, mas o chute ficou travado na defesa. O Vasco parecia estar em marcha lenta, mas após a parada técnica, o time voltou melhor. Galarza recebeu na área e chutou bem para deixar tudo igual. E por pouco o paraguaio não marcou o gol da virada. O Cruz Maltino era melhor e Juninho apareceu na partida. Tentou 1, 2, 3 vezes. E o Audax assustou a torcida vascaína no estádio nessa falta com desvio. Juninho, ele novamente deu um susto no goleiro Leandro. Já nos últimos minutos, Galarza teve a chance do jogo, mas faltou perna e ele não chegou na bola. No fim, ficou por isso mesmo. Final, Vasco 1, Audax 1. E o próximo jogo do time de São Januário no Carioca será contra a Portuguesa na próxima quinta-feira. O Gigante da Colina ainda vai jogar amanhã com o time principal contra o Inter Miami na Flórida. Pedrosa, você sempre fala que esse início de temporada, essa que acontece que a temporada começa com o Carioca, não é para se desesperar. Continua com essa opinião com que o Vasco apresentou pro Audax, contra o Audax? Na próxima rodada, o Vasco já deve ter o time titular que está lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Nesse jogo de ontem, eu tenho que destacar positivamente o Galarza, não só pelo gol, mas que fez uma boa partida, assim como tinha feito um segundo tempo bom também contra o Madureira. O Paulo Vitor, também um lateral que foi bem. É um cara que... São muito dois caras que estão tentando se firmar nesse elenco em 2023. E aí, negativamente, eu não vou destacar a partida do Juninho, porque ele até jogou direitinho. O ponto é, o Juninho está negociado com o Orlando City B e vai em fevereiro para os Estados Unidos. Por que esse cara é titular do Vasco da Gama? Não faz sentido, não tem motivação. Você tira o espaço de garotos que poderiam estar jogando nesse time titular e talvez se firmando, tendo uma experiência ali no time profissional. Então, assim, não faz o mínimo sentido o Juninho estar jogando. E negativamente, eu vou destacar o Eric e o Zé Santos, que foram contratações feitas no ano passado e, de verdade, com todo respeito, não tem condições nenhuma de continuar no elenco do Vasco da Gama. São atletas que não conseguem performar nem dentro do Campeonato Carioca. É um time que está sem entrosamento e tal, mas não tem motivo para eles continuarem. Eu acho que o Vasco tem que se desfazer. O Juninho não é aquele menino com aquela carta e que ele queria que a gente passou por aqui, isso aqui, no ano passado, que ele é muito Vasco da Gama, contou a história dele, uma história muito bonita, e que ele queria, quando ele marcasse o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, se fosse em São Januário, que a torcida do Vasco cantasse a música Camisas Negras. Isso. Será que talvez, não é até um pedido, e aí não é uma informação, tá, gente? A gente está aqui debatendo. Um pedido do jogador de estar vestindo a camisa do clube que ele torce nos últimos dias que ele está por ali? Fernanda, tudo bem, mas ele teve a oportunidade, desde que ele subiu pro profissional, de fazer isso. O Juninho teve chances no Vasco da Gama. O problema dele, muitas vezes, era extracampo, ele se envolvia em polêmicas, gente que era à noite, às vezes não conseguia performar dentro de campo. Porque, tecnicamente, futebol, o Juninho tem no pé, ele é bom jogador, só que aí o futebol ele não te permite só jogar pelo talento, você tem que se esforçar. Eu não tô nem falando que o Juninho não se esforça, tá? Mas, infelizmente, ele não deu certo com a camisa do Vasco da Gama nesse momento. Mesmo que tenha acontecido esse pedido do Juninho, acho que o dirigente do Vasco ele tem que esquecer o sentimento nesse lado e pensar no projeto a longo prazo. Projeto para a temporada 2023. Eu sou muito romântica. Claro, não. Eu acho... Isso, gente, nem foi especulado, tá? Foi só o meu coração que fez essa pergunta. Isso não é uma informação. Acho que aí o dirigente do Vasco tem que virar, Juninho, te entendo, beleza, acredito nisso, que você quer fazer isso, mas não dá. A gente prefere botar aqui um outro atleta para poder experimentar um jogador da base, talvez. Enfim, o que o Juninho tenha sucesso lá no Orlando. Perfeito, a gente, torce muito para ele. E só informando a torcida do Vasco, ele tem uma opção de compra de $1 milhão até o final da temporada, caso o Orlando City queira ficar com o Juninho. Senão ele volta pro Vasco da Gama. Agora, ontem a gente também teve a estreia do Robson Bambu. E assim, Fernanda? Eu acho... Preocupante, tá?
O quê? O bambu? O bambu. E não é por isso. Peraí que o Silvio Santos tá perguntando. O Big Boys, o que o Silvio perguntou? Ai, que bambu. Eu não vou responder. E o bambu? Eu não vou responder. Por favor, você que não tá entendendo a piada, jogue no YouTube. Bambu Silvio Santos. Vocês vão entender. Vai é achar muito rapidinho. engraçado. Nosso chefe é maravilhoso. Fala. Só um ponto, porque assim, beleza, primeiro jogo do cara, recondicionamento físico. O bambu não deu certo na França. O bambu não deu certo no Corinthians. E o bambu chega pro Vasco da Gama como se fosse o zagueiro titular. Desculpa. Pelo que ele mostrou ontem, pelo que ele mostra na temporada passada e nas temporadas que ele fez, o bambu não é um zagueiro para ser titular do Vasco da Gama. Assim, eu não sei o que vão fazer com o bambu, mas não me agradou. Gente, Deixa eu falar uma coisa. a pedido do jogador, a gente tem que falar Robson. Robson Bambu. Ele quer Robson só. Ah, ele quer? Você não viu a Ele apresentação? não quer o bambu? Ele não quer o bambu, ele quer Robson. Quem quer o bambu? Eu não tô madura hoje pra você ficar fazendo comentário do bambu. Beleza. Por favor, tá? Acabou? Robson, Acabou o assunto? Eu acho que é preocupante. O Vasco tem que contratar nessa linha defensiva. Seria um Mourão melhor? Hã? O bambu é muito frágil. O Mourão é melhor. O Mourão. Pode ser. Assistindo ao jogo do bambu ontem, é aquele tipo de zagueiro que você sabe que uma hora vai falhar. Uma hora vai dar merda. Desculpa a palavra. Ele apertou o modo canal do Pedroso. É porque a gente tem um chip aqui na nossa cabeça É que a difícil. gente troca, né? O HD. Por exemplo, muitas vezes eu falo palavrão quando eu tô brincando, quando eu tô à vontade. E aí, quando eu entro ao vivo, eu troco o chip, né? Eu nunca te ouvi falar palavrão. Não? Não. Uma vez eu já falei do baralho ao vivo. E aí eu falei o baralho. Quando eu olhei pro Casimiro, aí, como começa com K também, Casimiro! Aí Você saiu bem. eu embolei o nome do Casimiro, falei de novo E foi embora. Aí depois o Pedro Certeza disse, aí, minha chapinha, tu meteu um baralho ao vivo. Eu vi. Vamos olhar a enquete de hoje. Cadê a enquete? É sobre o quê? Jesus! É tudo sobre... tá bem sobre o... A gente tava falando de Carioca, tá bem parecido com o assunto, né? Tá CR7, coerente. Messi e Mbappé marcaram e Neymar perdeu o pênalti. Dito isso, Neymar tá em decadência. Gente, CR7 vai brilhar muito. Messi é o melhor do mundo e Mbappé será o maior. Mbappé já é maior do que o Neymar. Isso é um fato, né? Obrigado. O Mbappé já é maior do que o Neymar. Eu falei isso aqui durante as suas férias, fui achincalhado. Não, Vene, eu estaria aqui junto contigo, irmão. Também. Entendeu? Também. Eu vou votar no CR7. Eu vou votar Brilhar na Arábia até ouro brilha, Fernando. Isso aí acontece, entendeu? Você vai votar, obviamente, no Messi, óbvio, né? pô, é óbvio. Ontem foi um jogo festivo, acho que assim, por mais que a gente brinque aqui com a rivalidade, talvez tenha sido o último encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores jogadores da história do futebol. Então, assim, a gente tem que apreciar muito. Eu até vi teu post ontem, eu concordo plenamente, Vene. E o que falou o Vene no post? Eu perguntei, falando, e vocês já comemoraram, já agradeceram aos deuses do futebol por terem visto dois atletas, né, brigando em alto nível durante anos, assim. Então, provavelmente ontem, a gente não vai ver isso. Provavelmente ontem em campo a gente viu os 4 atletas da geração. O Mbappé, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Pedrosa. O Messi e o Cristiano Ronaldo muito acima. Mas o Mbappé vai chegar lá. A gente está olhando aí, essas imagens são do encontro que aconteceu. Essa enquete não é à toa, a gente brincou, mas aconteceu ontem um encontro entre o Messi e o CR7. O Messi, o Neymar e o Mbappé jogando pelo PSG e o CR7 jogando por um encontro, um combinado de times dos Emirados Árabes, né? Agora é do Al Nassr. Al Hilal e Al Nassr. Al Nassr, ele é de lá agora, o CR7 vai concluir a temporada dele por lá. E aí foi um encontro entre Messi e CR7. E foi o que o Pedrosa falou, não só o encontro do Messi e CR7, mas também o Neymar e o Mbappé. Perfeito. A gente, alguns anos atrás, talvez pensava que o Neymar poderia, passando os anos, atingir, né, esse degrau do CR7 e do Messi, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a história. E a gente sabe hoje, com a idade do Neymar, que ele não alcança mais. Mas o Mbappé pode alcançar essa prateleira aí de CR7 e de Messi. Já tem Copa do Mundo. Eu acho que... Não, mas sejamos francos sobre o Neymar. Ele não atingiu aquilo com 30 anos que muita gente imaginava que ele fosse atingir. Não, eu respeito muito a história do Neymar.
Mas ele poderia ter conquistado muito mais coisas na carreira dele, inclusive pessoal. Não só assim, título com o clube, mas pessoalmente falando, o Neymar poderia ter conquistado muito mais coisas. Tirando a Copa do Mundo, o Neymar conquistou tudo que ele poderia conquistar, tá? Absolutamente Números, tudo. inclusive. O ponto é, o Vene foi cirúrgico. O Neymar poderia muito mais do que ele tem hoje em dia. O Neymar nunca mais vai ser melhor do mundo. É assim, Pedro, você tá sendo vidente? Desculpa. O Mbappé joga mais bola que o Neymar hoje. O Messi joga mais bola que o Neymar. O Vinícius Júnior tá jogando mais. O Vinícius Júnior tá jogando mais. Então, assim, infelizmente, o nosso gênio, porque o Neymar é um gênio da bola, fora de série. Não foi o que a gente esperava. A gente vai falar de Flamengo, não? Vai lá Agora chamar. vai lá Chamar. Vai lá falar, Flávio. Não, para. Vai lá. Você me deixa Vou sem sentar. graça. Amei esse feriado. Vai lá. Aqui, Vai, ó. Vê vai se eu lá. tô certo aí, Cris. Tô. Tá. Vene, boa sorte, Vene. Valeu, tamo Tá junto. todo mundo te olhando aqui. Tamo vamos lá. junto, Big Boys. Vai lá. Solta a voz, vai lá. O Flamengo voltará a campo amanhã diante do Nova Iguaçu às 4 horas da tarde no Maracanã, casa do Flamengo. Agora vamos ver a reportagem da Alcilene Brito. O elenco rubro-negro já quer deixar para trás o último empate e tem um novo desafio pelo Campeonato Carioca. O time já treinou ontem e teve novidade no ninho. Felipe Luiz esteve com os outros companheiros em campo e está próximo do retorno aos jogos. O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na final da Libertadores e ficou 2 semanas fazendo atividades na fisioterapia. O treino de logo mais irá definir se ele será relacionado para a partida de amanhã. Quem não preocupa, Vitor Pereira, é o meia Arrascaeta. Ele sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo e assustou a torcida ao publicar uma foto com o pé em um balde de gelo. Mas o camisa 14 já se reapresentou e não terá problema para a sequência da temporada. Vitor Hugo, que sofreu uma fratura no pé esquerdo, segue em recuperação. A escalação do time que irá a campo amanhã ainda é uma incógnita. Mas o técnico Vitor Pereira deve manter o time titular para ganhar ritmo de jogo para as próximas competições que tem pela frente. Flamengo e Nova Iguaçu, duelo amanhã, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Vamos trazer para o nosso público o que a gente estava debatendo aqui em off em relação à lateral esquerda do Flamengo e a toda a temporada, porque a gente é muito delicado em criticar início de temporada, porque está montando tudo, início de preparação física, enfim, início de tudo. A gente é muito delicado aqui para ficar tacando pedra. Mas, em relação ao que você pode projetar, Pedrosa, não ter o reserva na lateral esquerda não é um problema que vai acontecer só agora. Pode acontecer daqui a 3 meses, 4 meses. Vene, me corrija se eu estiver errado. Mundial, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa. Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Libertadores. O Flamengo tem 6 competições. O elenco que é bilionário não tem um terceiro lateral esquerdo reserva, isso é um grande problema. Porque tem 6 competições pela frente, o Felipe Luiz é uma incógnita para 2023 e o Ayrton Lucas, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Suspenso, lesão, claro que a gente não torce para isso, muito pelo contrário, eu gosto muito do futebol dele, mas o Flamengo, bilionário, não ter um terceiro lateral esquerdo reserva e ainda colocar o Marinho ali, é uma coisa que é para se preocupar sim para a temporada. Vene, além dessas opções que o Pedrosa trouxe para o nosso público, é o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas é o que todo mundo conhece, o público todo. O que tem o Flamengo também para ali, para aquela lateral esquerda, eu tô falando de base. A terceira opção seria o Ramon, mas o Ramon foi vendido ao Olympiacos da Grécia. Hoje é o Marcos Paulo, que é titular no time sub-20, é um jogador que o Flamengo trabalha muito, tem destaque, inclusive para mim, joga mais que o próprio Ramon, que a torcida do Flamengo tanto amava. Então hoje é o Marcos Paulo, não tem um jogador no time profissional. Mas ele tá tem no pronto sub-20 para chegar na Libertadores? E aí, vamos lá, o Felipe Luiz não tá fisicamente ok, o Ayrton tá com o amarelo, e aí precisa ou de um reserva ou até de um titular. Ele tá pronto para uma competição desse calibre? Fernandinho, vou usar o argumento que eu usei numa live que eu fiz lá no meu canal, porque muitos torcedores criticaram a venda do Ramon por conta disso. O Ramon tem que ficar porque o Felipe Luiz é uma incógnita. O Marcos Paulo consegue fazer o que o Ramon fazia com tranquilidade. Então o Flamengo não poderia deixar de vender o Ramon. Muito pelo contrário, proposta ótima. O Ramon não deu aquilo que a torcida do Flamengo imaginava e o Marcos Paulo consegue fazer tudinho que o Ramon fazia. O Marcos Paulo faz com tranquilidade e até melhor. Pelo menos na minha visão, o Marcos Paulo joga mais futebol que o próprio Ramon. E aí eu vou criticar mais uma vez, com todo respeito, a opção do Vitor Pereira. Se você tem o Marcos Paulo que tem a qualidade que ele tem, bota o moleque pra jogar.
Porque para você estar pronto para esse tipo de competição, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, que seja, você precisa jogar. O moleque tem que ganhar experiência dentro do profissional, até entrosamento, experiência com esses atletas. E quem sabe, mais uma vez, o Flamengo não revela um grande jogador. O que a gente debatia no Flamengo antes do João Gomes se firmar? Ah, o volante, não tem um volante, botou o moleque para jogar, fez uma temporada absurda, vai render aí 17, 18 milhões de euros pro Flamengo. Que, inclusive, no desespero do início da outra temporada, que o sapo não estava voando, o que aconteceu? Quem salvou o Flamengo, claro, além de um personagem como o Arrascaeta? O Lázaro, o João Gomes, os garotos da base que carregaram, que geralmente é o que acontece, gente, com certeza, com os clubes de maior investimento. A base suporta quando o negócio está ficando difícil, até pelo nível de identificação que os meninos sobem, que os meninos têm pela camisa. Só que o Flamengo, há muitos anos, por ter uma tranquilidade financeira, ele não precisa mais desse recurso da base, como às vezes num desespero o Botafogo, o Vasco e o Fluminense precisam. Inclusive, Fernanda, o meio de campo vai dar trabalho ao Vitor Pereira para ele fazer esse ajuste, porque o Flamengo sem João Gomes perde sim. Thiago Maia e Gerson, se a gente for analisar bem os dois juntos, eles não conseguem fazer o que o Thiago Maia e o João Gomes estavam fazendo em 2022. Eles vão ter que se ajustar. Não sei se isso pode ser um motivo, mas os dois são canhotos, por exemplo. Isso pode ser um dos motivos. E eles precisam se entender. Sem João Gomes, já deu para ver nessas duas últimas partidas aí do Flamengo com o Vitor Pereira, o Flamengo está encontrando dificuldade no meio de campo. O meio de campo fica mais lento sem o jovem volante. Qual foi o jogo que a gente falou que o João fez muita força? Contra o Corinthians? Foi. Contra o Corinthians, que o João não jogou, que a gente falou, gente, como é que esse menino é importante, né? Foi o segundo jogo contra o Corinthians, né? Da Copa do Brasil. Como esse menino é importante, né? Foi um bom jogador. Não, na ausência que você viu como ele é importante. Vamos subir o barulho. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre o João Gomes, que o Gerson, pra mim, tecnicamente é melhor do que o João Gomes. O Thiago Maia também é um cara que, tecnicamente, com a bola no pé, é melhor que o João Gomes. Mas o que o João Gomes faz, nenhum outro jogador do Flamengo atual faz. O quê? Que é preencher espaço de campo, dar o bote lá na frente, conseguir recuperar a bola, porque a importância do volante muitas vezes é essa. Para esses 4 caras jogarem lá na frente, tranquilos, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro, tem que alguém recuperar a bola para dar no pé deles, porque senão eles não funcionam, eles não são jogadores marcadores. Então o João Gomes tem essa característica. O Vidal poderia ser esse jogador? Poderia, mas é um atleta que já está com a idade avançada, já não consegue mais performar como antigamente. Isso até é informação, o Vitor Pereira, ele acha o Vidal meio campo hoje, ele não acha o Vidal como volante. É por isso que ele quer a contratação de um outro jogador para essa posição quando o João Gomes for vendido. E o João Gomes tem uma coisa que nenhum outro jogador ali dessa posição tem, a parte física. Ele não cansa durante os jogos. Exato. O Thiago Maia, por conta daquela lesão grave que ele teve no joelho, ele eventualmente tem que ficar fora de algum jogo. O João Gomes não. Olha quantos jogos ele jogou na temporada passada. Fisicamente é um monstro. Não, mas e o João Gomes também faz isso aqui, ó. Bota aí, DJ Careca, qualquer uma, porque são todas muito boas. Ele canta também. Ele sabe cantar. Ele luta jiu-jitsu também, sabia? Não, mas o verdadeiro é gago, não é? Não. O João Gomes, atleta, Mas é só quando ele tá nervoso, né, João? Jogando, não. Não. Nunca fica. Que casa, o volante Águia mandou. Que casa, Venê? Tá blefando? Alô, Fernanda. Eu também achei graça na hora, né? Que ele comprou o Maracanã, não contou pra nós, ô Pedrosa. A casa dele, né? Atualmente. Aí, inclusive, a casa do o Botafogo Flamengo tá sem estádio. Qualquer coisa a gente conversa aí pra gente emprestar o Maracanã. Pô, essa foi boa. Vamos trocar ideia e tal. Ó, essa é boa. Olha aí, ó. O pitbull do piscinão. Saudade de ver a Pedrosa dançar. Cadê ele? Quando eu tava conquistando a minha namorada atual, eu botei essa música pra ela. É mesmo? Tô precisando de Dego. E ela caiu? Caiu. O amor é cego. Foi barulho de drone. Tem drone e a beça. Tem Matheus França? Tem. Essa informação foi publicada primeiramente pelo Fabrício Romano, jornalista italiano. Que é teu amigo. Toda hora aposta você, talvez. Que o Newcastle fez uma proposta de 16 milhões de euros pelo Matheus França. Vamos lá, o que eu consegui apurar do lado do Flamengo? A primeira proposta foi de 13 milhões de euros por 100%. O Flamengo falou, olha, esquece, a gente quer 20 milhões de euros por 50%. Proporcionalmente falando, dá 40 milhões de reais por 100%. E aí o Newcastle foi, de teimosia, enviou mais uma proposta de 14 milhões, mais 2 em bonificação. O Flamengo, obviamente, recusou. Gente, vamos analisar aqui, coisa rápida. Mercado da bola, Pedrosa. O Flamengo está muito próximo de vender o João Gomes por 17, 18 milhões de euros. O João é volante. Como é que o Flamengo vai vender o Matheus França, atacante mais jovem,
considerado a próxima venda milionária por 16 milhões de euros. Esquece. Os meninos sempre falam aqui pra gente ter uma noção de dinheiro, porque aí tem muita gente que assiste a gente todo dia e que nem gosta tanto de futebol, tá aqui pelo nosso entretenimento, pela nossa companhia. No futebol, as posições, quanto mais próximo do gol adversário, né, vai subindo ali, o atacante, geralmente ele é o mais caro, mas muito mais que um zagueiro. E a gente tá falando do João Gomes, que é um camisa 5, né, que é um volante, um primeiro volante, um segundo volante ali. Foi vendido por Tá perto 19. de 17, 18 milhões. 17, 18. Depende pra onde ele vai. Você vai falar de um atacante que vai ser vendido por 14 milhões? Não dá. Não dá, mas assim, a gente tem que... Nesse caso específico, eu concordo plenamente com o Libertadores? Nenê, tá? O Flamengo não precisa liberar o Matheus França porque é um atacante que ele pode justamente mostrar em campo que o valor dele vai subir. Sim. Porque o João Gomes, por que ele saiu daqui por 17 e vai sair por 18 milhões de euros? Porque ele performou em grandes competições. Isso tudo é levado em consideração. Só que a posição também faz diferença. Então, se o Matheus França conseguir performar esse ano, o valor dele vai lá em cima. É 20, 21 milhões de euros que o E Flamengo aí, consegue gente, jogar. é risco. Vou dar um outro exemplo risco aqui. mesmo. O Lincoln. Perfeito. O Lincoln era um cara nossa, perfeito. muito bem falado no Flamengo, que jogava muita bola, mas que com a camisa do Flamengo no profissional não aconteceu. E daí o valor acaba caindo. O cara vai para o Japão, o cara vai para os Estados Unidos, vai para um outro mercado. Mas aí o risco que tem que correr, né, Vini? Perfeita a sua análise. Nossa, você deu um baita exemplo. O Lincoln é um grande exemplo no passado recente de jogadores que não conseguem performar, chegam como destaque. Inclusive o Flamengo, na ocasião, 2017, 2018, recusou uma proposta milionária da Juventus pelo Lincoln. Mas enfim, o Matheus França, por esse valor, só por 50% e olhe lá. Eu gosto que o Vene gosta de falar como é o nome do uruguaio, do teu drone aí? Tem um drone do Uruguai, é isso? Facundo. Belistre? Belistre. Então, esse jogador... É verdade isso? O que me falaram no Flamengo foi o seguinte, Vene, movimentação de empresário, ele foi oferecido a nós aqui da diretoria por ser um jogador do Manchester United, é um jogador que a gente sempre avalia. Agora, no lado do Flamengo, sempre me garantem que não tem nenhuma proposta ainda, nada disso, ele foi apenas oferecido ao Flamengo. O que é muito normal, né, Pedrosa? Claro. Num time do calibre do Flamengo, receber... Oferecimento o tempo inteiro. Exato. Mas assim, esse é um bom jogador, tá? Pra quem não conhece, jogador de seleção uruguaia, que foi cedo pro Manchester United, tem experiência na Europa, eu acho que seria uma boa contratação pro Flamengo. Joga como? Como são as Ele joga pelas características? pontas, é um jogador rápido, joga muito pela ponta direita também. É um cara que tem o 1 contra 1, também tem inteligência, é uma das promessas do futebol uruguaio. Também já conhece o Arrascaeta, por exemplo, em relação ao entrosamento. Para mim, se o Flamengo consegue um empréstimo com opção de compra, deixar ele aqui jogar, que é um tipo de negociação que o Flamengo gosta muito de fazer. Mas com o Andrés. Para mim é um bom reforço. Você deixa a aba aberta? Que aba? Do Google aí da sua cabeça, ela fica Fernanda, aberta. isso aí, pior que é doideira, meu irmão. Porque é isso, né? A gente estuda o tempo inteiro e, assim, sem querer a gente estuda também. Eu conheci muito mais ele por conta da Copa do Mundo, tipo assim, estudando o Uruguai. Então, assim, é um bom jogador. E é uma posição que o Flamengo quer contratar, tá? Inclusive, se chegar a proposta pelo Marinho, o Flamengo negocia o Marinho. Ele é melhor que o Marinho, sem dúvida alguma. O Marinho não se firmou no Flamengo. Se chegar algo, o Flamengo faz negócio. O que você tá O Big Boys falou, pergunta da tabela periódica, vê se ele vai saber. É difícil, esquece isso. Química, física, esquece, irmão. O colégio, pra mim, foi só passagem, parceiro. Porque esquece. Agora, português, redação... Mas tem que estudar, futebol, a gente estuda. Ainda mais se você quer uma carreira aí que usa a química, a física, tem que estudar. Eu gostava de Pra biologia. você não trabalhar no feriado igual a gente, estuda. Estuda. Química e física. Não tem trabalho no final de semana e nem no feriado. Vamos mostrar a enquete como é que tá, pra gente beber aquela água? Aí, ó. CR7, Messi e Mbappé marcaram e o Neymar perdeu pênalti. Dito isso, o Neymar tá em decadência, é uma primeira opção. O CR7 vai brilhar muito, é a segunda opção. O Messi é o melhor do mundo, terceira opção. Mbappé será o maior, é a quarta opção. Vota lá, @SBT Rio, assim você vota. O Pedrosa votou 1000 vezes, aí tá ganhando o Messi, tá? Mas o primeiro também, tá? Eu poderia votar no primeiro também. Eu votaria no primeiro. Para, gente. Vocês perseguem muito... Isso Mas é- a palavra decadência não é num tom pejorativo, não. Isso de é ruim verdade. pra gente, tá? É muito. É péssimo pra Muito gente. ruim. Sabe por quê? Tu tá pensando pela seleção brasileira, eu tô pensando outro negócio. Porque vai vir no Flamengo. Ai, como é que você É isso. Gente, já volta. Bebe água, são 2 litros no mínimo. Tem que beber todo dia. Muito bem, chegou a hora de dar tchau. Ô, DJ Careca, tem um pão que eu não peço uma boa pra você, hein, DJ Careca? Aquela boa mesmo. Eu quero nacional, né? Que eu gosto de música... Eu posso mandar um beijo? Pode? Você vai ter um minutinho, Príncipe tá. de Caspian, para dar tchau.
Coração, destino. Insensato destino pra quê? Pedrosa, sua última. Eu vou mandar um beijo pra rapaziada aí, aproveitem o feriado, entendeu? Sexta-feira, já que a gente tá trabalhando aqui pra entreter vocês. Obrigado pelo carinho a todos que tem com o SBT Esporte Rio. Muito bem. E se for beber aquela gelada, bebe a aguinha junto, vai hidratando, pra não ficar descalibrado. Perfeito. Vene Casagrande. Eu vou mandar um beijo pra Antônia, parceira, funcionária lá do meu prédio, que mandou a mensagem aqui, ó, estamos te assistindo. Então, Um beijo pra você, Antônia. Muito bem. E também dizer pra torcida do Flamengo que Felipe Luiz treinou ontem e hoje e tem chance de ser relacionado. Muito bem, a gente volta na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ao vivo. Sentiu saudade? É muito fácil. Pega aí teu celular, @LucasPedrosa94 no Instagram, @Vene Casagrande ou @Fernanda Maiacarelli. Segue a gente, vê o que a gente tá fazendo no final de semana e segunda a gente tá aqui de volta, tá bom? Tchau!